Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos na nossa aula sobre propriedade industrial. E hoje nós vamos falar sobre patenteabilidade, um tema bem interessante que eu convido você então a prosseguir aqui na nossa aula. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí também para as notificações, ok? Vamos lá então, vamos tratar a respeito de patenteabilidade, um tema que consta, então, na Lei 9279 de 1996. Primeira coisa é definirmos o que seria um bem patenteável. A lei vai nos mostrar, a lei vai nos orientar, no sentido de que é patenteável aquilo que pode ser produzido em série. Ou seja, de alguma forma, esse determinado bem ele deve ser explorado pela indústria. Por essa razão, nós vamos ter então, dos 4 bens que integram a propriedade industrial, nós teremos então 2 bens que são patenteáveis. Quais são eles? Invenção e modelo de utilidade. Vejam que tanto para a invenção como para o modelo de utilidade, nós vamos precisar atender a alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Os requisitos são novidade, atividade inventiva, industriabilidade e desimpedimento. Então vamos prosseguir, então tratar a respeito de cada um destes requisitos dos bens que são patenteáveis. O que então seria novidade, né? Para ser novidade, para atender a esse requisito de novidade, é necessário que a descoberta, né, aquele conhecimento que foi então obtido, ele não seja proveniente já de conhecimentos prévios existentes, daquilo que já seria de conhecimento dos cientistas, dos pesquisadores especializados. E para tanto, a lei ela vai usar um termo técnico. Segundo a lei, novidade é tudo aquilo que não está compreendido no estado da técnica. E o que é essencialmente o que não está compreendido no estado da técnica? O estado da técnica significa dizer aqueles conhecimentos já acessíveis, os conhecimentos já existentes. Então, para atender à novidade, aquele conhecimento, aquele resultado, ele precisa ser realmente novo, ou seja, não pode ser uma consequência dos conhecimentos pré-existentes. Isso é que significa novidade. Novidade. Novidade é tudo aquilo que não está compreendido no estado da técnica. É o que o artigo 11 da Lei da Propriedade Industrial vai dizer para nós. E estado da técnica significa dizer os conhecimentos então existentes, os conhecimentos então já acessíveis. Logo, se eu parto do pressuposto de que aquilo que supostamente eu tenha, a minha invenção, ela decorreu de um conhecimento pré-existente, então, na verdade, não há novidade. Faltará o requisito da novidade. Então, veja, tudo aquilo que já for acessível a uma determinada pessoa, os cientistas, isso já está compreendido dentro do estado da técnica, porque já é um conhecimento existente, né? Então, dessa forma, se o conhecimento já tiver sido divulgado, seja de forma oral ou escrita, ele não poderá proceder ao requerimento da patente da sua invenção. Veja, faltará novidade também em uma situação bem específica. Por quê? Quando o inventor, o pesquisador, ele faz o seu depósito da sua patente de invenção lá no INPI, e ele deve, então, nesse depósito, depositar, apresentar ao INPI todos os processos do início ao fim que resultam naquele produto, naquele bem. E no momento em que ele faz esse depósito,
esse material ele ainda não será divulgado. Ele será mantido ainda por 18 meses sob sigilo. Então vamos pensar assim, professor, eu inventei algo, eu tenho uma invenção e tudo mais. Mas no momento em que eu fui proceder ao depósito para requerer a minha patente, o INPI já disse que já tinha um bem daquela mesma forma, daqueles mesmos segmentos, aquele mesmo resultado, que já se encontrava, então, sob depósito. Mas eu não conhecia, professor. Eu não tinha conhecimento disso. Mas o artigo 30 da Lei da Propriedade Industrial, Lei 9279, ele vai dizer para nós que, mesmo que esteja sob sigilo, ou seja, ninguém ainda teve acesso a todas as informações, ainda assim, você não vai mais poder requerer a sua patente, uma vez que aquele resultado já não mais atenderá ao requisito da novidade. Então, veja, o estado da técnica vai excluir a concessão da patente, porque vai faltar, então, a novidade. Mas, cuidado, existem algumas situações excepcionais, tá? Que são admitidas. E aí vocês vão dar aí atenção aos artigos 12 e artigo 16 da Lei da Propriedade Industrial, Lei 9279 de 96. Beleza, esse então é o primeiro requisito. O primeiro requisito é a novidade. Segundo requisito, a inventabilidade, ou seja, a atividade inventiva. A atividade inventiva é aquela que não decorre do estado da técnica, como nós já mencionamos. Então, veja, a patente ela não pode derivar assim de uma forma muito simples, simplista, óbvia, de conhecimentos já existentes. Na verdade, para ser invenção, essa invenção ela deve resultar de um verdadeiro engenho, de um ato de criação intelectual que tenha argutez, que tenha realmente ali aquela distinção de que realmente o inventor, o pesquisador, aplicou conhecimentos ainda não existentes, não conhecidos, transformando. Então, vejam, a atividade inventiva significa dizer que o pesquisador, ele não chegou àquele resultado ao acaso. Ele não chegou àquele resultado simplesmente testando algumas coisas. Não, ele tinha propósito, ele tinha objetivo, ele tinha uma intenção clara na sua pesquisa para chegar àquele resultado. Não foi uma mera descoberta, não foi um acidente, ok? Então, veja, a inventabilidade, né, a atividade inventiva, é um atributo da invenção que vai nos permitir distinguir a simples criação intelectual do engenho. Porque o engenho é que vai ser invenção. Aquele que é simples criação intelectual não vai ser invenção. Ok? Então, a atividade inventiva, ela existe justamente para ela não se confundir com a mera descoberta. Porque a mera descoberta, ela decorre não de um esforço humano, de um esforço intelectual. Ela é uma consequência daqueles estudos, mas não de forma proposital. Acaba acontecendo. Então, veja, é necessário, então, para atender o segundo requisito, que é a inventabilidade, a atividade inventiva, que o resultado obtido não seria alcançado, então, por nenhum daqueles conhecimentos técnicos até então existentes. Porque houve, de fato, uma argutez, houve, de fato, um propósito para chegar àquele resultado. Este, então, é o nosso segundo requisito. Primeiro deles, novidade. Segundo deles, inventabilidade. E o terceiro, professor? O terceiro é a industriabilidade. Gente, veja, só será objeto de invenção aquilo que pode ser aproveitado pela indústria, aquilo que pode ser replicado, né? Então, veja, a industriabilidade é o requisito que nós vamos exigir daquela invenção, daquele engenho, de modo que ele seja passível de ser utilizado ou produzido
em qualquer tipo de indústria. E aqui, cuidado, esse termo indústria não significa necessariamente indústrias lato sensu. Aqui, indústria pode também alcançar transformações de matérias-primas em mercadorias, alcançar também a agricultura, a pecuária, a construção civil, a prestação de serviços. Então, neste caso, a industriabilidade vai ser aquele requisito que vai nos permitir, então, aplicar aquele invento, aplicar aquele engenho, ok? De modo que isso contribua para o desenvolvimento do ser humano, ok? Lá no artigo 10, e vocês vão destacar nesse ponto aqui o artigo 10, lá haverá uma lista daquilo que não pode ser industrializado, ok? Então, existem algumas situações que a própria lei já afastou da possibilidade de serem industrializados. E aí destaquem também, por favor, o artigo 15. Então, a industriabilidade ela vai se justificar porque vai afastar da patente tudo aquilo que não pode ser fabricado, né? Porque se não pode ser fabricado, literalmente, ele é desvestido de qualquer utilidade para o ser humano. E a ideia aqui realmente, no caso da invenção, ela é a ampliação do domínio do homem sobre os fenômenos da natureza. Se não houver nenhuma intenção de aquele invento ser utilizado pelo homem, por que ser patenteado? Ok? Outro ponto aqui que eu também chamo a atenção é de que a industriabilidade, além da questão da indústria, industriabilidade não quer necessariamente dizer que aquilo que vai ser produzido precisa ser produzido em larga escala, em escala industrial. Não, gente. A industriabilidade ela tem muito mais a ver com a ideia de ser útil para o ser humano. E por ser útil, vai precisar ser produzido, vai precisar ser fabricado. Daí a ideia, então, da industriabilidade. Outro requisito, e último, né, na verdade, é o desimpedimento. Pessoal, existem alguns inventos, alguns modelos de utilidade, que a despeito de eles serem novos, de atender à novidade, eles não vão receber qualquer proteção legal, como patentes, por questões de razões de ordem pública, ok? Geralmente, isso aqui tem a ver com preceitos éticos, ok? Então, aqui a ideia dos impedimentos, existem impedimentos por questões de ordem pública, razões de ordem pública. E essas razões de ordem pública, elas vão geralmente se alinhar, se posicionar juntamente com questões éticas. Por questões éticas, nós não podemos, então, admitir a patente desta invenção ou deste modelo de utilidade, ok? Lembrando que aqui, apesar de existir uma grande discussão com relação aos transgênicos, os organismos vivos transgênicos não se enquadram naquelas hipóteses de impedimentos, ok? Não se enquadram. Então, transgênicos podem ser, sim, patenteados, né? Os organismos vivos transgênicos podem ser patenteados. Fica aqui, então, a nossa patenteabilidade, que na verdade é apenas o atendimento dos 4 requisitos necessários para você proceder o seu depósito para obter a sua carta patente. Lembrando, então, que a patenteabilidade ela recai apenas sobre a invenção e o modelo de utilidade. Professor, quais são os requisitos para se patentear uma invenção e um modelo de utilidade? Vamos lembrar? Voltando lá no iniciozinho,